Convidada. O site independente Citizen News tomou a decisão de encerrar a atividade esta segunda-feira, seguindo o exemplo de outras publicações. Os jornalistas evocaram razões de segurança. A decisão acontece depois do órgão de comunicação Stand News ter sido alvo de rusgas na semana passada. A eurodeputada portuguesa Isabel Santos, membro da Subcomissão de Direitos Humanos, fala num golpe duro para a liberdade de imprensa de Hong Kong. Sim, um golpe duríssimo para a liberdade de imprensa que tem vindo a ser reprimida, não só em Hong Kong, mas também é bom que nos recordemos do caso de Macau. E nós que falamos português e que temos uma ligação ao território macaense, devemos nos lembrar sempre do caso de Macau e do que aconteceu há cerca de um ano com a TVM e que levou a que muitos jornalistas portugueses até se demitissem do exercício das suas funções porque entendiam não reunir condições para continuar a exercer livremente a atividade de informar. Este é um golpe muito duro para a liberdade de imprensa. Aliás, o que está a passar com a China de Xi Jinping é algo que nos deve fazer refletir e que nos deve pensar em medidas sérias para travar a onda repressiva do Partido Comunista Chinês sobre os diferentes territórios, porque a onda de repressão que já existia face à comunidade Tibete, à comunidade uigur e a todos aqueles que se manifestavam contra o regime comunista chinês, agora está-se a alastrar para lá do território chinês e está a atingir territórios com autonomia administrativa, como é o território de Hong Kong e de Macau. Na semana passada, o órgão de comunicação Stand News foi alvo de rusgas, vários jornalistas foram detidos, o órgão viria depois a encerrar as portas. Pode falar-se numa pressão contra os meios de comunicação que têm uma linha editorial assumidamente pró-democracia? Sim, uma pressão contra os meios de comunicação que têm uma linha editorial pró-democracia, mas também uma onda de repressão contra os cidadãos que nas redes sociais manifestam a sua opinião. Esta semana, um órgão de comunicação americano trouxe ao nosso conhecimento aquilo que já todos sabíamos, ou pelo menos vínhamos a denotar por denúncias de um ou outro cidadão, é que os cidadãos chineses que estão fora do território chinês, nos Estados Unidos, na Austrália, noutros países, estão a ser a todo o tempo monitorados na sua utilização das redes sociais e sempre que expressam opiniões contra o regime chinês, acabam por ser ou eles ou os seus familiares que estão ainda em território chinês acabam por ser contactados no sentido de apagarem essas publicações ou veem mesmo essas publicações apagadas. Considera que o clima para a imprensa se deteriorou consideravelmente com a adoção da Lei de Segurança Nacional, imposta por Pequim em 2020? Muito. A Lei de Segurança Nacional já existia, é bem anterior a 2020, mas a sua aplicação aos territórios com autonomia administrativa, como é o caso do território de Hong Kong e de Macau, só ocorreu a partir de 2022. E a aplicação dessa lei, tanto num caso como noutro, viola as convenções que foram estabelecidas entre a China e Portugal e a China e o Reino Unido quando da transferência administrativa destes territórios. E isto é algo que nos deve a todos indignar, e a nós portugueses deve nos indignar particularmente, porque a declaração sino-portuguesa está depositada nas Nações Unidas e vigora até 2049. Isso é um período de 50 anos, tal como acontece em Hong Kong. E nós temos que nos bater, eu tenho-me batido particularmente, temos que nos continuar a bater na defesa das liberdades, direitos e garantias consignados nesses documentos, porque o que está a acontecer é uma violação do direito internacional, uma violação dos compromissos assumidos pela China, nomeadamente no cumprimento do princípio de um país, dois sistemas. Mas como é que se explica que não exista até agora uma posição da comunidade internacional face à violação destes direitos que acaba de evocar? Tem havido por parte da União Europeia o sancionamento de alguns elementos. Houve no caso da repressão que está a ser feita contra a comunidade uigur na própria China e os próprios eurodeputados que mais veementemente se têm manifestado contra determinadas atividades
repressivas levadas a cabo pela China têm sido também sancionados pelo lado chinês. Ora, este clima não pode continuar, nós temos que nos bater contra este clima e a União Europeia, que tem na sua gênese a defesa dos direitos humanos e a defesa das mais amplas liberdades, tem que tomar também de novo posição face aos últimos acontecimentos, com o encerramento de mais estes órgãos de imprensa e com a repressão mesmo contra os próprios cidadãos chineses fora do território. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que o recente encerramento dos meios de comunicação social não reflete o estado da liberdade de imprensa no território, uma vez que as decisões foram tomadas pelos próprios meios de comunicação. Que comentário lhe merece esta afirmação? Essa declaração é de um cinismo atroz. É uma declaração cínica na linha de todas as declarações que têm vindo a ser feitas pelos mais diversos atores políticos chineses. São declarações de um cinismo absoluto e intolerável. Os órgãos de comunicação tomam estas decisões quando veem que não têm mais capacidade de informar em liberdade. E a liberdade é algo que é fundamental ao direito de informar. Ninguém pode informar sem total liberdade de dizer o que acontece, de dizer a verdade. E é isso que se espera, que seja cumprido o direito de informar e o direito a ser informado, porque os cidadãos também têm o direito de receber informação livre e não condicionada. Ora, quando os jornalistas não têm liberdade e estão a ser completamente coartados da sua liberdade e condicionados da forma a que temos vindo a assistir, só há um caminho a tomar, é fechar mesmo os órgãos de comunicação social, porque não têm condições mínimas de exercer sua função de fazer chegar a informação aos cidadãos. Já aqui falou desta situação em Hong Kong e Macau, vários jornalistas demitiram-se por não quererem ser cúmplices do regime de Pequim. Qual é que é o futuro destes dois territórios a quem foi garantido um período de 50 anos de um elevado grau de autonomia? Bem, eu temo pelo futuro da liberdade nestes territórios a quem foi garantido 50 anos de autonomia. Temo e espero que as autoridades dos diferentes países e a União Europeia tome medidas sérias. Isto no que me cabe a mim, espero que as próprias Nações Unidas tomem uma posição séria, mas espero que a União Europeia venha a tomar medidas sérias no combate a este tipo de ações repressivas. A análise da eurodeputada portuguesa Isabel Santos e membro da Subcomissão de Direitos Humanos, ela que foi a nossa convidada esta terça-feira.